Neste momento, nós assistiremos à palestra Evoluções Tecnológicas Educacionais, que será proferida pelo senhor Alexandre Campos. Alexandre atua como Education Partner Manager no Google for Education, é graduado em Ciência da Computação pela PUC São Paulo, pós-graduado em Advanced Software Technologies pela Universidade da Califórnia, de Irvine, e doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo. Antes do Google, teve passagem pela Consultoria de Marketing Estratégico IDC, pela PUC São Paulo, Startups de Learning e Unibanco, e também é professor do programa de pós-graduação TID da PUC São Paulo. Por favor, Alexandre. Bom dia a todos. É um prazer para o Google estar aqui hoje conversando com vocês, líderes de educação no estado de Santa Catarina, para a gente poder compartilhar um pouco do que a gente vê acontecendo no mundo e contar para vocês o que é essa área do Google voltada e focada só para a educação, né? Então, a nossa visão aí é o que somos, né? Trazemos para vocês uma tecnologia aberta para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem a todos em qualquer lugar, né? Se a gente costuma ter alguns debates com várias áreas da sociedade, né? Não só a educação, e muitas vezes a gente pega algumas fotos de uma indústria 200 anos atrás e entra numa indústria hoje em dia, né? Se você pegasse um operário que trabalhava nessa indústria 200 anos atrás e coloca ele nessa indústria de hoje, certamente vocês acham que ele terá dificuldade para trabalhar? Né? Demais, né? Quer dizer, a tecnologia chegou no processo produtivo e é um novo profissional. Da mesma forma, quando a gente fala em educação, se eu pego um professor que lecionava 200 anos atrás e trago ele para o ambiente de sala de aula de hoje, será que esse ambiente vai ser tão diferente do que aquele de 200 anos atrás? Quem acha que não? Só vocês? Puxa vida, os outros ficaram... Não. É uma realidade e é um desafio, né? E eu acho que hoje todos vocês aqui são os líderes que estão tendo oportunidade de ajudar nesse desafio, né? De como a gente ajuda essa nova geração a tornar essa escola mais atrativa, né? E a experiência e o que a gente costuma conversar bastante é justamente preparar alunos para profissões que ainda não surgiram, né? A gente falou de 200 anos agora há pouco, então o Google tem muito essa filosofia, para que eles resolvam problemas que ainda não existem. O ano passado, nós encomendamos uma pesquisa feita pelo The Economist Group com os principais presidentes de multinacionais do mundo inteiro, para entender o que eles buscavam, quais eram as competências mais buscadas para contratar esses jovens profissionais hoje em dia, né? Então, e acho que não é nenhuma surpresa para todos nós aqui que o primeiro ponto foi resolução de problemas. Então, que as crianças saibam resolver problemas. O segundo, competências de trabalhar em equipe. E o terceiro, competências relacionadas à comunicação, né? Então, independente da profissão que os meninos que estão na escola desejem seguir, né, hoje essas são 3 competências fundamentais que o mercado de trabalho vai buscar que eles tenham para serem mais bem-sucedidos. E quando nós... se eu voltar, quando eu fiz faculdade em 90,
começo dos anos 90, né? Puxa vida, de lá para cá, a quantidade de novas profissões que surgiram é uma coisa incrível, né? Então, quando eu estava na faculdade, eu estava sendo preparado para as profissões tradicionais. Só que, nesse decorrer do tempo, tantas novas profissões foram criadas, né? Então, cada vez mais, quer dizer, a gente acredita que essas habilidades, então, de resolução de problemas, de trabalho em equipe, de comunicação, são fundamental. Para quê? Para as profissões que nós já conhecemos que existem e para aquelas que a gente ainda não imagina, mas que estarão aí sendo oferecidas e serão a necessidade do mercado de trabalho daqui 20, 30 anos, né? Então, esse é sempre um horizonte que a gente enxerga. E muito provavelmente a experiência que vocês tiveram com o Google, né, ela começa aqui, correto? Né? Então, um amigo aí que nos ajuda a encontrar informações na rede e que é nossa grande missão, como organizar as informações para que elas sejam acessíveis, né? E com esse mundo onde tecnologia passa a ser algo massificado, né? O acesso ficou muito mais fácil, seja por computador, por tablet ou por smartphone. E quando a gente fala em smartphone, nos países emergentes, smartphone ocupa um papel grande de acesso à informação. A gente começou 3 anos atrás a receber e-mails de líderes de educação como vocês, de professores que estão na sala de aula, pedindo: Google, quero sua ajuda na minha escola, estou usando suas ferramentas. E 3 anos atrás, então, os fundadores do Google, Larry Page e o Sergey Brin, que são muito ligados à academia, né? Quer dizer, vale lembrar que o Google nasceu de um projeto de doutorado que eles tinham. Eles falaram: puxa vida, vamos criar uma área, né? E essa área que eu tenho o prazer de trabalhar, que é o Google for Education, que é focado em educação. E com a quantidade de mensagens enorme que a gente acabava recebendo de vocês, principalmente com desafios, né? Puxa, como que o Google pode me ajudar a usar a tecnologia em sala de aula? Criamos algumas soluções, e o que eu vou hoje aqui para vocês é contar um pouquinho do que são essas soluções e principalmente mostrar como professores, municípios e estados no Brasil já estão usufruindo dessas tecnologias para tornar as aulas mais atrativas e trazer os alunos mais para perto, né? Então, nós, no final do ano passado, montamos, esse é um curso online gratuito, tá? Nesse endereço em português, que fala um pouco dos fundamentos de Google Apps for Education para o ensino, para ajudar qualquer professor que queira, deixa eu entender um pouquinho melhor o que eu uso do Google em relação a ensino-aprendizagem. Tem aqui algumas dicas para vocês. E aí eu vou pedir para o meu amigo passar o primeiro vídeo, por favor. Você já teve vontade de levar os seus alunos para conhecer as grandes pirâmides no Egito? Ou o Taj Mahal na Índia? Ou a Torre de Pisa na Itália? Já pensou como seria se seus alunos não precisassem usar pilhas de papel para fazer trabalhos? Como você usaria a tecnologia para acelerar e melhorar o aprendizado em todo o sistema educacional? Nós sabemos que ensinar é um trabalho difícil, porém gratificante e impactante. E queremos garantir que a tecnologia seja uma ferramenta útil para o educador e uma aliada poderosa da educação, nunca uma adversária. No nosso novo curso, Introdução às Ferramentas Google para o Ensino, você irá aprender a como usar os produtos da Google no contexto educacional para aumentar sua eficiência e eficácia como educador. Certas ferramentas ajudarão em tarefas administrativas fora da sala de aula, enquanto outras ajudarão dentro da sala de aula. Algumas terão impacto na dinâmica de ensino,
ou na cultura de sala de aula, ajudando a inspirar, engajar e personalizar o aprendizado de seus alunos. Esperamos que você se junte a nós para descobrir como educadores como você estão controlando o fluxo das tarefas usando o Google Drive, se comunicando com os alunos e suas famílias usando o Google Sites, analisando as grandes obras de arte com seus alunos usando o Instituto Cultural Google, assim como muitos outros exemplos de ensino eficaz usando tecnologia. Nós não temos todas as respostas, mas esperamos conseguir ajudar você a aprender algumas formas novas e empolgantes de integrar a tecnologia no seu trabalho desafiador, gratificante e impactante. Na medida em que for progredindo nas lições, você se engajará em uma comunidade de educadores apaixonados, discutindo os ricos exemplos do que você pode fazer na sua sala de aula com o auxílio da tecnologia. Para se inscrever, clique em registrar-se. Estamos ansiosos para ver você no nosso novo curso. Legal. Então, isso é um pouco do que talvez eu estou certo de vários de seus professores já fazem algumas dessas etapas com suas crianças em sala de aula, né? Eu digo isso porque eu viajo o Brasil inteiro e eu fico muito feliz toda vez que eu estou visitando uma escola pública e tenho a oportunidade de conversar com um professor inovador que, apesar de nem sempre ter os recursos ideais, está fazendo a diferença lá na ponta, né? Então, é algo muito bacana de se ver. E esse curso... Opa! Espera aí, voltou. E esse curso que a gente colocou no ar é justamente para quem quiser estudar sozinho, começar a criar um grupo de estudo na sua escola, na sua cidade, passar a ter um apoio, né? E, além disso, esse vídeo falou da comunidade de professores Google Educators Group, né? Então, como empresa de internet, no Google, nós temos uma cultura muito do quê? De ouvir a comunidade, né? Os nossos usuários. Quer dizer, nós temos um compromisso de entregar para o usuário que use qualquer ferramenta do Google uma experiência muito boa, da mesma forma que eu acredito que a maior parte de vocês tem uma experiência boa quando vocês fazem a busca, né? Então, esse é um compromisso muito forte dentro do Google. E nós temos um programa de comunidade chamado Google Educators Group, que é formado por professores, né? Então, professores que têm algum papel de liderança em relação à tecnologia educacional, ele entra na página do Google Educators Group e fala, olha, quero liderar um grupo de educadores na minha cidade. E aí começa o processo dele reunir mensalmente outros colegas da sua cidade, da sua escola, de escolas nos arredores, para quê? Para começar a compartilhar um pouco dessas experiências que eles estão tendo, né? E aí a gente cria um ambiente onde essa troca seja bastante rica. E quando a gente fala nessa troca rica, né, o mundo mudou bastante, né? Então, enquanto a gente tinha saímos de um mundo onde trabalhávamos só na nossa cidade, e hoje, quer dizer, nessa sociedade globalizada, a informação está aí para qualquer lugar do mundo, né? Trabalhávamos muito sozinhos, e hoje trabalho em equipe, fazer junto, construir junto, né? Que num passado onde nós consumíamos muito conteúdo, e hoje nós construímos, né, tanto alunos como professores. E outro ponto interessante, sem horário definido, né, anytime, anywhere. Então, a partir do momento que... E por que a gente fala anytime, anywhere, né? Muitas vezes vocês já ouviram isso. Mas quando as escolas, ou os municípios, ou os estados começam a usar o Google Apps for Education, nossa solução, é interessante que você vê que a escola, de repente, não é mais só das 7 ao meio-dia ou da 1 às 5 da tarde, né? Por quê? Porque o aluno, quando sai da escola, com as contas, com os Google IDs, seus colegas tendo as contas, os professores, a qualquer hora do dia que ele queira estudar, ele queira trabalhar em equipe, ele tem ferramentas que estão ali disponíveis para ele, né?
Então, isso muda tudo, né? Quer dizer, ele não ter mais o horário. Já comentaram muito comigo, né? Puxa vida, mas as crianças só vão para a internet para jogar, para brincar. Será verdade? Se fosse verdade, os canais educacionais do YouTube não teriam tanta audiência, que não para de crescer, né? Então, o que a gente já percebe é o aluno está conseguindo, para além do tempo que ele se dedica na escola, buscar conteúdo para estudar mais, né? E em qualquer horário, né? Então, como que a gente consegue ajudá-lo? Quer dizer, o professor, o secretário de educação, aí, que tem um papel de liderança muito grande, como que a gente consegue ajudar a que esse conteúdo de qualidade, essa nova experiência no mundo digital, que é muito atraente para essa juventude, consiga se inserir nesse currículo, se inserir no dia a dia da escola, né? Então, sem dúvida, eu acho que esse é o grande desafio que os senhores têm pela frente e que eu espero que as nossas ferramentas ajudem um pouquinho. Nesse sentido, eu, quando era pequeno, sou filho de professor, né? Geralmente filho de professor é bom aluno, né? Porque você cresce valorizando bastante o estudo. E eu sempre falo, puxa, como seria bacana se eu estivesse estudando hoje e não 30, 40 anos atrás na escola, né? Minha mãe foi fazer um doutorado fora do Brasil, na França. Eu fui lá na mala, pequenininho, e quando voltei, acabei estudando numa escola que era franco-brasileira, né? E eu tinha muitas disciplinas em francês, não sei o quê, e meus pais não podiam me ajudar, porque, enfim, eram brasileiros, não falavam tanto francês. Com a quantidade de ferramentas que a gente tem hoje na internet, independente da língua, serviços de tradução, eu acho que minha vida teria sido muito mais fácil numa sala de aula hoje do que foi 30 anos atrás, né? E dessa forma eu peço para vocês refletirem assim, qual foi a disciplina, qual foi a disciplina que vocês mais tiveram dificuldade, né, quando vocês estavam no ensino fundamental médio, né? Então, puxa, será que se você estivesse estudando hoje, você teria encontrado formas de entender melhor esse conteúdo, caso um professor tivesse te explicado de uma forma e você não tivesse compreendido, se tivesse conseguido esse apoio, digamos, aí desse professor particular que está aí pela internet, essas comunidades, para nos ajudar a aprender, né? Então, acho que é uma época muito rica da gente poder aproveitar. E como que começa falando o que é Google Apps para educação, né? Então, quem tem um Gmail, pessoal, aqui? Só para eu... Mais ou menos metade, né? Tá. Então, da metade de vocês que tem um Gmail, vocês estão acostumados a usar o Gmail, o Google Drive, né? E você tem lá Google Slides, Google Agenda, que é a base, né? Então, primeira coisa que a gente comenta quando você fala de Google Apps for Education, então, são essas ferramentas, né? O que é interessante é que quando uma escola ou uma secretaria de educação preenche um formulário solicitando no Google que ele quer criar contas, quer usar o Google Apps for Education, ele passa a ter alguns benefícios importantes, né? Primeiro deles, no Gmail, você não tem mais propaganda, quer dizer, o Google entende que essas contas são num ambiente educacional, não vai mais aparecer propaganda ali no seu Gmail. O Google Drive é com espaço limitado, e a gente sabe dos desafios de infraestrutura de tecnologia que todos os senhores têm aqui no Brasil, alguns mais, outros menos, mas enfim, é um desafio. Então você já não tem problema para se preocupar com espaço, carregar pendrive no bolso, né? Quer dizer, não precisa mais, você já tem tudo na sua conta. Outro ponto importante é em relação aos dispositivos, né? Você pode acessar a sua conta usando qualquer device que você queira.
Então, se você tem um laboratório que tem os laboratórios do Proinfo, ótimo, você vai usar, vai se logar, acessar a internet com o navegador, vai usar seu serviço. Se você tem um tablet, você também vai usar. Se você quer acessar através de um smartphone, então ele dá liberdade para qualquer device, qualquer máquina que se conecte à internet e tem um navegador que você possa usufruir desses serviços. E importante dizer e falar desse cara aqui, que é o Google Classroom, que a gente traduziu aqui Google Sala de Aula. Lembram que eu comentei que nossa área passou a existir porque os professores começaram a nos enviar muitas mensagens, né? E uma das principais mensagens que eles colocaram que era um obstáculo para usar tecnologia na sala de aula, usar tecnologia no laboratório, qual era? Era conseguir me organizar para distribuir tarefas para os alunos de uma forma fácil, rápida, que eu não fique salvando anexos, me perdendo em versões, tudo mais. Então, ouvindo muitos desses argumentos, quer dizer, o Google lançou esse aplicativo, né, que chama o Google Sala de Aula, que está disponível para quem tem uma conta educacional, que justamente veio ajudar o professor o quê? A trabalhar nesse ambiente digital com a meninada de uma forma fácil, simples e rápida, né? Quer dizer, então, quando o Google tem uma orientação muito grande, que suas soluções sejam muito simples de serem usadas, porque elas só vão ser usadas por milhões de pessoas se forem simples e fáceis o suficiente, né? Faz sentido. E esse produto foi lançado agora em setembro, na volta às aulas nos Estados Unidos, e a gente tem recebido um feedback muito positivo, né? Então, crianças de casa terminando suas atividades usando o tablet, situações muito bacanas onde, de repente, o professor está dando aula com a turma e o aluno que faltou entregou a tarefa antes daqueles alunos que estão em sala de aula. Mas que diabos, o que houve? Pois é, a tarefa tinha sido distribuída, ele estava em casa doente e ele fez do sofá da sua casa e entregou, e o professor recebeu ali no controle, né? Então você começa a ver, puxa vida, que interessante, então, para aqueles alunos que faltaram também, de repente, estão acompanhando o que está acontecendo em sala de aula, puxa, posso usufruir disso de alguma forma interessante na minha cidade. E, por fim, aqui, uma plataforma de conteúdo gratuito que está aí disponível para ser explorada pelos professores, né? Então, no YouTube, por exemplo, muitos de vocês conhecem o YouTube Educação, né? youtube.com/edu, que é o nosso canal onde o conteúdo tem curadoria da Fundação Lema. Então, hoje a gente tem lá mais de 24 mil aulas gratuitas de ensino médio e fundamental, que em algum momento o professor pode querer complementar o que ele faz com o livro didático, o que ele já faz na sua sala de aula, passando algum reforço, alguns links, né? E, nesse momento, utilizar o Google Sala de Aula é muito prático para o professor disparar essas atividades aí extras para os alunos. O Google Cultural Institute, então, tem até um vídeo bacana, professores de arte, de história, hoje levam seus alunos para fazer um tour virtual, por exemplo, na Pinacoteca, em São Paulo, para falar de um tema, por exemplo, a imigração italiana, né? Então, puxa, que bacana. Será que essa aula não será mais atrativa com essa imersão no mundo digital? Eu estou falando da Pinacoteca, mas os principais museus da Europa estão ali e todo trimestre eu vejo um novo museu brasileiro aderindo e falando, legal, quero disponibilizar meu acervo para que ele possa ser divulgado para o mundo todo, né? Em relação ao idioma, temos ferramentas de tradução. Os livros digitais, hoje, não sei se vocês sabem, mas a gente tem mais de 300 livros de domínio público, onde o Google fez já toda a revisão ortográfica nova e estão disponibilizados no Google Play. Qualquer um que tenha o Android ou outro sistema operacional baixa o Google Play Livros, você pode ter acesso a todos esses livros no seu smartphone, no seu tablet. E, por fim, o Google Mapas, que professores de geografia
estão explorando pelo mundo inteiro. E aí eu vou mostrar umas surpresinhas nos vídeos aí para vocês. Quando a gente fala em trabalhar em equipe, que é uma necessidade que o mercado de trabalho pede, os feedbacks que a gente vem tendo dos professores e das escolas que estão usando nossas soluções, quando a gente conversa com os alunos, é muito legal, né? Será que alguém aqui se lembra da época que estudou de já ter colocado o seu nome numa folha para complementar um trabalho em grupo? Será? Talvez alguns de vocês tenham feito isso, né? Posso dizer que eu também já passei por essa situação, né? Nesse novo mundo de se trabalhar em equipe, os meninos têm compartilhado conosco que, puxa, que legal, a gente vê o que todo mundo está fazendo, em que hora e aonde, né? O professor tem o controle de todo o histórico, de quem fez o quê, que dia, né? E interessante é você perceber como esses meninos se engajam nesses trabalhos em equipe diferentemente do que foi com a gente muitas vezes, né? Então, são planos de aula que eu digo, como que o professor vai criar essa dinâmica de aula para criar uma atividade que faça sentido para integrar. E quando eu vou nas escolas, eu sempre tenho boas surpresas em relação a essa questão, né? Então, sua escola já usa Google Apps para educação, então, ou você usa a sua conta pessoal. Então, aqui eu tenho um link que depois vocês podem preencher, caso os seus municípios queiram adotar o Google Apps para educação. Eu tenho aqui também, eu queria pedir para o Henrique e para o Rômulo levantarem a mão, levantarem aí. Eles estão com um cartãozinho, para quem depois quiser ter alguma demonstrações das soluções do Google. Rômulo, levanta aí para as pessoas te verem, os dois. Depois vocês podem pegar com ele um cartãozinho que eles podem agendar uma demonstração de como essa solução funciona e explicar com mais tempo, de acordo com a necessidade de cada um dos municípios dos senhores, né? E como funciona? Preenche esse formulário, solicita para o Google, aí tem uma etapa que você vai ter que criar as contas para todos os professores, seus alunos, os funcionários da Secretaria de Educação. Isso está disponibilizado. E o que nós temos percebido, né, e o que a gente pede para os projetos que têm sucesso, é que vocês consigam montar um projeto educacional usando o Google, mas que tem uma formação de professor para prepará-los para irem mais confiante para a sala de aula, né? Por quê? A gente sabe, muitos de nós aqui certamente aprendeu a usar recursos do tablet com os filhos, né? Faz parte da nossa realidade, né? Quer dizer, eu aprendo com meu filho é um moleque que adora música. Ele me pediu de Natal com 2 anos um violino. Eu falei, violino? Meu Deus, mas de onde vem isso, né? Então, fui lá descobrir, veio do desenho do Backyardigans. E hoje ele aprende a tocar piano pelo YouTube, né? Então, assim, a gente está falando de uma geração muito diferente que nasceu buscando o que eu quero aprender, eu vou buscar na internet, né? Eu acho que isso a gente pode usar a nosso favor. E esse grande desafio está com quem? Está com os senhores. Como eu falo, o Google só disponibiliza o quê? As ferramentas, né? Quem vai fazer essa inovação acontecer em sala de aula são quem? Vocês e seus alunos, né? Porque a gente tem visto que eles têm desempenhado um papel importante de ajudar os professores nesse caminhar, né? Então, aqui são as ferramentas, depois vocês agendando com o pessoal da QI Network, que é o nosso representante educacional aqui em Santa Catarina, eles explicam com maiores detalhes, né? E aí, a gente chega em outro recurso que está disponível no Google Apps para Educação, que é o Hangout, e que muito pouca gente usa ainda no Brasil, né? Então, olhem só, isso aqui, quem aqui não tem projeto de intercâmbio na sua cidade para conversar com crianças do município vizinho, da Ásia, da África, da Europa ou dos Estados Unidos? Todos vocês têm, né? Então, está aqui um exemplo da meninada conversando com outros colegas. O Hangout, vocês já
quiseram em algum momento fazer reunião com os professores, mas estava difícil juntá-los todos fisicamente no mesmo local? Será que vocês não gostariam de usar o Hangout e a gente fazer uma reunião? Quer dizer, formas onde a gente ganhe produtividade de maneira muito fácil, né? Quer dizer, seria interessante vocês, secretários de educação, se comunicarem com sua rede de professores usando o Hangout, né? E aqui queria colocar um desafio para vocês, né? Então, esse aqui é um evento do TED. Será que seus alunos... será que todos os seus alunos já visitaram o projeto Tamar aqui na Barra da Lagoa para ver as tartarugas? Sim ou não? Alguns disseram que sim, outros que não, né? Não seria bacana o biólogo do projeto Tamar transmitir uma aula das tartarugas da desova e ela ser passada para a sua sala de aula, na sua cidade? Então fica aqui o desafio para quem é que vai conversar com os biólogos do Tamar para trazer essa apresentação, para trazer uma dinâmica de sala de aula bacana. E aí, tem algumas pessoas ilustres que estão usando o Hangout e eu queria pedir para rodar mais um vídeo, por favor. Tenemos aquí presente a nuestro querido Papa Francisco, que ahora va a hablar con chicos de los 5 continentes. Voy a hacer unas preguntas. No se ponga nervioso. What we'd really like to know from you is specifically how the Scholars Program will help us bridge gaps between the youths of various countries today. Estamos convencidos de que la juventud necesita comunicarse. Nuestro colegio La Salle se sitúa en el sur de Tel Aviv. Están unidos las 3 religiones, cristiano, judaísmo y musulmán. En la vida vos podés o tender puentes o levantar muros. Los muros separan, dividen, los puentes acercan. Adelante con valentía, hagan el futuro. Bacana, né? Como algumas pessoas estão usando essas soluções para se comunicar melhor, atingir mais pessoas, né? Eu vou acelerar aqui um pouquinho, porque me cortaram um tempo que eu tinha para falar, então avançar que eu quero mostrar uns vídeos para vocês. Então, isso aqui eu já falei, do Google Classroom, que é onde o professor dispara as atividades para os alunos, já tem controle de quem entregou, quem não entregou, tudo automático, o professor... Então, não precisa ser mais aquele professor. Talvez em toda escola você achava um professor que era aquele tão organizado que tinha todas as pastinhas de todos os dias, cada aluno que fez, né? Então, isso era uma minoria. Então, o que a gente quer é o quê? É ajudar com o Classroom para que todos, o Google ajude eles a organizarem esse material digital que eles trabalham com os alunos, né? E aqui... eu quero mostrar um exemplo de uma escola pública no estado de São Paulo que adotou Classroom o ano passado e queria pedir para rodar mais esse vídeo, por favor. Um sonhador. E eu acredito que a tecnologia pode transformar a educação. E acredito que, unindo isso a todo esse recurso tecnológico que nós temos, nós vamos dar a esses alunos a condição de interagir, fazer aquilo que ele gosta, desenvolver um processo transformador dentro da educação. É fundamental que a tecnologia esteja dentro das escolas. O Google tem nos ajudado muito, a empresa tem nos ajudado muito nesse sentido, né? Porque ela tem algumas ferramentas que o professor tem um controle, está com ele o controle de todas as ações da sala, né? Então ele tem um monitoramento de tudo aquilo que o aluno está fazendo em sala de aula. Você abre a página dele lá no Classroom e tem lá a aula que ele teve do professor no dia anterior. Nós usamos o Google Drive, o Classroom e o Google Agenda. E o Gmail, né? O nosso e-mail institucional também. Eu não uso mais papel. Eu acesso, eu coloco o documento na internet, coloco no Classroom, eles acessam, respondem e me enviam. Eu preparo a aula eu preparo em casa, preparo no meu ATL, em outro ambiente. Facilita
Porque eu preparei, eu deixo lá no virtual, né, na nuvem, daí eu chego aqui, peço para os alunos acessarem, tem as instruções, claro, tem todo o acompanhamento do professor. Eles acessam o documento, eu posso colocar link de pesquisa, posso colocar vídeo. Depois, com a parceria com a Google, eu percebi que a diferença com as ferramentas que eles incrementaram ajuda muito o aluno a estar fazendo trabalho, redações, e a forma de estudar fica mais interativa. A escola tem que acompanhar o novo momento que o mundo está vivendo. Então a tecnologia acaba melhorando o ensino, o aluno acaba se desenvolvendo mais, querendo mais desenvolver atividades. E sempre foi feito um trabalho muito importante nessa área para que esse aluno se sinta bem, que ele esteja no mundo dele aqui, que ele venha para a escola e não tenha apenas lousa e giz, mas que ele tenha a oportunidade de interagir com o mundo. Legal. Então, isso aqui é um exemplo de 4 grandes eixos que a gente enxerga, né? Primeiro é o empoderamento do professor, quer dizer, descobrir esse mundo de recursos infinitos, usar o dispositivo que ele mais gosta, não interessa qual é esse dispositivo, deixe escolher. Terceiro, trabalhando em equipe, e aí eu digo trabalhando em equipe, secretarias de educação e professores, professores com professores, alunos com alunos, alunos com professores, né? Então a gente viu aí o Hangout ou trabalhos onde os alunos montam a apresentação em conjunto no Google Drive, no Google Docs e assim por diante, né? Tornando essas crianças familiares com isso, eles podem trabalhar em qualquer lugar do Brasil ou qualquer lugar do mundo onde as empresas usam isso no dia a dia, né? E, por fim, escalabilidade. As ferramentas do Google, peço desculpa aqui, na minha apresentação estava certinho, mas quando veio aqui para o auditório ali quebrou algumas palavras. Escalabilidade, o que é? Você não se preocupa mais com a infraestrutura, porque a infraestrutura está rodando no Google, né? Então, você pode realmente usar o Hangout para transmitir para toda a sua rede. Os alunos e professores podem criar a quantidade de conteúdos digitais que eles querem, vai estar no Google Drive, com segurança, com backup, com tudo, não precisam se preocupar. E eu tenho aqui mais, como eu tenho ainda 5 minutos, vou usá-los rapidamente para mostrar um pouco. Eu acho muito mais legal mostrar o que colegas como vocês estão desenvolvendo em outros lugares para inspirá-los, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que o ano que vem certamente poderei ver aí muitos vídeos como esse que eu mostrei nas escolas de vocês. Então isso é o Google Art Project nas escolas. Se vocês escreverem no Google, o pessoal teve um problema para passar esse vídeo, se vocês escreverem Rede Globo, Google Art Project, vocês vão ver uma reportagem de como funciona esse projeto e como professores estão usando na sala de aula para ensinar história, para ensinar arte, para ensinar geografia, né? Então, que é muito bacana. E mais bacana é quando a gente vê os alunos voltando para casa e ensinando os pais o que eles aprenderam com essas ferramentas, né? Então, aí a gente coloca mais trazendo a comunidade para perto. Ok, muitos de vocês certamente receberam ou compraram tablets do FNDE. E hoje a equipe de TI de vocês tem um problema para fazer a gestão desses aparelhos, né? Então, no Google Apps para Educação, então esse slide é mais para o gestor de TI da Secretaria de Educação, a gente entrega uma ferramenta gratuita para quê? Para fazer essa gestão dos dispositivos, né?
Então, você tem aqui cada um dos dispositivos, última vez que foi usada, se você quer mudar a senha, se você quer resetar o equipamento. Então, é uma ferramenta importante que também está disponível no Google Apps para Educação e muita gente não sabe, né? Então, ele pode ajudar bastante seu gestor de tecnologia da sua cidade. Por fim, o Chromebook é um notebook lançado pelo Google, que é o mais vendido nas escolas americanas. Por quê? Por algumas razões. Além de ser o mais barato, né? O Google se preocupa muito que tecnologia tem que ser usada por todos, num preço acessível. O Google fez esse projeto, ele criou esse equipamento e diversos fabricantes no mundo fabricam ele. No Brasil, a Samsung foi a primeira a começar a fabricar aqui, mas é um equipamento que nasceu para a sala de aula. Por quê? Olhem só a bateria, quanto dura, né? Quer dizer, então aquele negócio de ficar desesperado que 1, 2 horas você usou o equipamento já acabou a bateria. Então é leve, ele é otimizado para funcionar em redes sem fios, na internet. Se você colocar ele do lado de qualquer notebook tradicional, você vai ver que ele é muito mais rápido para acessar a internet. Então eu não queria deixar de fazer esse comentário para vocês, porque é um produto novo, desconhecido ainda no Brasil, e que começa a ser fabricado, já está sendo fabricado pela Samsung aqui, e eu acho que talvez interesse muitos de vocês. Então, como já dizia Paulo Freire, né, acho que a gente pode aí colocar em prática um pouco dessas ideias que todos nós estudamos aí ao longo da carreira. E queria mostrar um último projeto, um último vídeo para vocês, projeto Unesco Volta ao Mundo. E aí, devagarinho, as novidades foram chegando, sempre com muita capacitação, tanto para a gente quanto para os professores. Com essas ferramentas diferentes, a gente pode ir muito mais longe do universo da sala de aula. Eu acesso a tecnologia pelo menos uma vez por dia nas minhas aulas. Eu não consigo mais não acessar. Nossa escola é uma escola credenciada pela Unesco e um dos temas desse ano, do ano de 2014, foi a educação intercultural. Então a gente aproveitou esse gancho, aproveitou a Copa do Mundo e aí elaboramos um projeto sobre a volta ao mundo. Levamos os alunos a fazer uma volta ao mundo. Então, dentro desse projeto, nós colocamos alguns pontos da Austrália para as crianças conhecerem. Com essa ferramenta, nós conseguimos levar as crianças a conhecer a paisagem da Austrália, propriamente dita, sem a figura parada, como antigamente era o livro ou as revistas. Nós tínhamos como principal objetivo trabalhar a França. Começamos desde a apresentação que foi feita no Google Drive, como eu te falei, utilizando todas as imagens. E nós tivemos inúmeros artifícios que a gente foi pesquisando e ao longo do projeto a gente foi, como por exemplo o Google Maps. Então você imagina a gente ter a possibilidade de mostrar para as crianças que elas podiam estar aqui e se projetarem dentro do Louvre, por exemplo. Então foi super interessante para uma criança pequena ter essa visualização do concreto, foi super importante. A gente amplia o repertório cultural dos alunos. Então, parece que é uma brincadeira, na verdade porque educação infantil tudo acaba virando uma brincadeira, mas uma brincadeira com conteúdo. Então as crianças, ao longo do projeto, tiveram acesso a museus, fizeram tours virtuais em museus, conheceram um pouco mesmo, tiveram seu repertório cultural bastante ampliado. A tecnologia está na nossa vida hoje em dia, né? Já faz parte. Quando eu comecei a lecionar, não existia essa ferramenta tecnológica que a gente tem hoje.
E aqui no Mater Dei, a gente tem uma estrutura muito legal e que ajuda bastante. Eu não conseguiria mais, eu acho, viver sem. Então, dentro da Learn Google Space, mesmo tanto quanto na minha sala, que eu também tenho essa possibilidade. Eu acho que eu enxergo o futuro da educação uma coisa muito próxima do que a gente já está hoje. Eu acho que a gente já está no futuro, né? Porque a gente nunca vai poder deixar de prestar atenção, de dar importância para a relação com o outro, para a parte social dos alunos, aprender a viver em sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, oferecendo cada vez mais um ensino muito atrativo, muito mágico, né? Uma coisa cada vez mais ampla, que a gente consiga, numa sala de aula, levar para a criança o mundo todo, sem que ela saia de dentro da sala de aula. Bacana, né, pessoal? Então, quis trazer um exemplo de educação infantil. Eu sei que está aí no roteiro de vocês como mais um novo desafio, né? Essa escola está num projeto há 3 anos. Então, interessante, no primeiro ano, 10-20% dos professores aderiram, né? Vocês viram que eles criaram uma sala de aula diferente, sem mesa, botaram uma graminha sintética, alguns puffs coloridos inspirados no Google, 2 TVs, né? E pronto. Mas hoje a sala é uma briga para ver os professores que usam 3 anos depois. Mas nas salas de aulas tradicionais, hoje as crianças pegam os Chromebooks, os professores passam lá num laboratório, levam para a sala de aula, têm sua atividade, devolvem e assim por diante. Então, o que a gente diz não precisa de muito recurso. Se você tiver um projetor e uma internet numa sala e um professor criativo, vocês podem fazer a diferença como algum desses exemplos. Infelizmente, eu não tenho mais tempo aqui, então vou compartilhar. Aqui tem um curso também que colegas de vocês da Secretaria Estadual do Amazonas colocaram no Proinfo, né? Então, se vocês fizerem uma busca lá no portal por Google, vai aparecer o treinamento criado aí pela Secretaria de Educação do Amazonas. E comentar que aqui, no estado de Santa Catarina, a rede estadual, Rio do Sul e Mafra, deram os primeiros passos, estão criando as contas aí para professores e para alunos para caminhar nesse projeto. E aí eu vou pedir para quem quiser receber um cartãozinho para uma visita, levante a mão que o Henrique e o Rômulo vão entregar aí para vocês agora. Eles vão distribuir os cartões para que vocês possam também inovar aí nos seus municípios, tá bom? E acho que era isso, nesse tempo foi o que deu para contar. Então, contamos com a inovação de todos vocês aí para tornar essa sala de aula mais atrativa nos seus municípios. Muito obrigado. Obrigada também, Alexandre.